Olá, meus queridos, aqui Bruno do canal Maracujá Podcast, e o vídeo de hoje é para comentar uns ataques gratuitos que a Auditoria Cidadã da Dívida e também a coordenadora nacional desse movimento, a Maria Lúcia Fattorelli, ela tem recebido, principalmente do canal do comunista Jones Manuel, né? Eu vou mostrar como. O Jones até fez um vídeo hoje onde ele faz alguns comentários que demonstram o seu profundo desconhecimento do trabalho da auditoria, né? Ele fala que a auditoria da dívida, ou a própria Fattorelli, né, utilizaria de moralismo, bala de prata, de que a Fattorelli faz explicações fáceis, simplistas da situação do Brasil, o que é totalmente infundada essa acusação aqui do Jones Manuel, e até fico triste porque é um canal que eu acompanho. Inclusive, quando começou mais recentemente essa novela, né, esse episódio dessas críticas, eu estava assistindo o programa ao vivo. E eu achei estranho a forma como já iniciaram o debate. E é o que eu vou comentar, mostrar para vocês rapidamente aqui. O Mauro Lopes, vocês estão vendo aí, ele apresenta esse canal Amanhã Brasil, convidou o Humberto Matos. Humberto Matos é um youtuber comunista, tá aqui o canal dele. E ele já fez vários vídeos, antes da participação lá no canal do Jones, ele já fez vários vídeos com críticas à auditoria cidadã. Tem aqui, então, ele é quem está puxando a briga, né? Chamando a briga, digamos assim. Não entendi por quê. E aí no canal do Jones Manuel ele foi provocado aqui pelo Mauro Lopes. Aparecido muito aqui, demanda para trazer a Maria Lúcia Fattorelli, nada contra ela, maravilhosa, mas para tratar da questão da auditoria da dívida pública, ou desse movimento Auditoria Cidadã da Dívida. E eu tenho evitado, já falei aqui, olha, a gente está fora desse negócio, não é a nossa praia e tal, mas nunca fiz um debate um pouquinho mais assertivo em relação a esse tema, e eu sei que você tratou ao longo dos últimos tempos e trata com propriedade desse tema. Então, eu queria te perguntar a tua posição em relação a este projeto da Auditoria Cidadã da Dívida. Mas, assim, a abordagem do Mauro Lopes mostra que aqui a gente não vai tratar de auditoria, a gente está fora desse debate, sendo que o problema da dívida é elemento central nas críticas que o próprio canal do Jones Manuel e o Jones pessoalmente faz ao governo de Lula, com relação ao arcabouço fiscal. O fundamento por trás do arcabouço fiscal é para o pagamento da dívida. Os cortes que o governo andou promovendo no final do ano passado, o anúncio lá, aquele anúncio que a Haddad foi para a televisão, anunciar que ia cortar gastos, é também para sobrar mais recursos para pagar a dívida pública. Então a dívida ela permeia todo o debate econômico do Brasil. O Jones critica que o Brasil está privatizando tudo, mas tudo por trás, as privatizações e tudo isso está justificado no pagamento da dívida e, portanto, é muito importante para quebrar esse argumento liberal, como ele sempre chama a atenção, entender esse processo de endividamento. Aí vem o Jones Manuel e mostra o seu profundo desconhecimento sobre o papel da Auditoria Cidadã da Dívida, Fattorelli, quando ele simplifica a coisa. Ele diz que a Fattorelli resume tudo isso à corrupção. Bora ver, rapidinho. Então, assim, esses debates são meio complexos, né? Difícil, é foda e tal. Aí, no lugar, você mete uma bala de prata. A corrupção. No caso da economia, gente, é a mesma coisa, né? No caso da economia, é a mesma coisa. Ao invés de você entender como é que funciona a política fiscal, como é que funciona a política monetária, o que é o Banco Central, o que é o rentismo, como é que funciona a dinâmica de acumulação capitalista, qual é o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho, o que é a teoria marxista da dependência e tal, como é que funciona o orçamento, como é que funciona o conflito redistributivo, a luta de classes pelo fundo público, você vem com uma bala de prata. Não, tudo isso é corrupção, ladroeira, safadeza, putaria. E aí a gente precisa fazer uma auditoria para acabar com a ladroeira, com a safadeza, com a putaria, e aí vai sobrar 50% do orçamento público e a gente vai resolver o problema da saúde, da educação, da cultura, do lazer. Veja, perceba, do ponto de vista... Ele desconhece totalmente o trabalho da Fattorelli. O que mais tem na internet aí, no próprio site da auditoria, é a Fattorelli discutindo política industrial, política econômica,
a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, financiarização, e tudo isso ela consegue de maneira brilhante e singular relacionar com o sistema da dívida. Por que o dólar está subindo, está baixando, enfim, o que é que a reforma da Previdência tem a ver, o que é que o teto de gastos tem a ver com a dívida. E a dívida está ligada com todos esses elos. Eles mostram até uma imagem de uma engrenagem onde o sistema da dívida... A própria corrupção do varejo aí, né? Essas corrupção miúdas aí, fazem parte de todo esse sistema de endividamento. A desinformação promovida pela grande mídia, pelos coaches de internet, enfim, tudo isso está interligado no sistema da dívida. Vamos lá ao Humberto Matos, ele comenta vários pontos. Um deles é de que a Constituição brasileira ela só manda fazer auditoria na dívida externa. Acontece que boa parte da dívida externa, né, foi convertida em dívida interna. E sem falar que hoje, no livre fluxo de capitais, qualquer estrangeiro pode chegar aqui e comprar título da dívida brasileira, né, fazer essa manobra. Sem falar de que a própria Constituição, os deputados e senadores, todo dia faz remendo lá, né? Então acho que esse argumento aí, se for do ponto de vista da transparência, eu particularmente não vejo problema de você fazer auditoria. Só porque mandou fazer na dívida externa e porque é interna não é para fazer, né? Eu não consigo enxergar esse detalhe. Aí depois, em um dos vídeos aí, a Fatorelli questiona o Humberto: quem são os detentores da dívida pública? Você sabe para quem a gente paga a dívida? Não sabe. Afirmo que não sabe. Porque essa informação é sigilosa no Brasil. É setorial, eles mostram setorial. Da mesma maneira, tá, gente, assim, os títulos da dívida são títulos de propriedade, tá, gente? Você sabe da propriedade de todo mundo? Você consegue ter, esses dados são públicos, todo tipo de propriedade? Okay? Não são, gente, até por uma questão de segurança, tá? Mas, assim, o que a gente sabe, quem são os detentores, quais são os grupos, são fundos de investimento, são bancos, tanto são estrangeiros, tanto são nacionais, tudo isso tá lá no site. O que a gente não sabe é o nome específico, não tá lá o nome de cada um. Na minha opinião, esses dados têm que ser públicos, não há motivo para ser sigiloso. Se você sabe quanto ganha um deputado, quanto ganha um beneficiário do Bolsa Família, tá todo dia o governo fazendo auditoria, o próprio Jones critica de que o governo corta benefício aí do BPC, de pessoas que supostamente não seriam elegíveis para receber determinado benefício, e o governo está lá o tempo todo fazendo auditoria. Qual é o problema de verificar os contratos da dívida pública? Aí depois ele fala que a dívida pública, que você anunciar que vai verificar, a fazer auditoria, vai provocar a elevação dos juros futuros e que o Banco Central não tem controle sobre juros futuros, enfim. Juro futuro seria, o juro hoje está 13%, mas o mercado já prevê que vai subir para 15%. Então, quando você anuncia a auditoria, o mercado vai prever que o Banco Central vai ter que subir para 20%, 30%, porque na cabeça do Humberto Matos, a dívida pública, ela coloca dinheiro no orçamento. Ou seja, são os rentistas da dívida que estão sustentando o país, na cabeça do Humberto. E aí, quando você anuncia que vai auditar a dívida, esses rentistas vão ficar com medo e só vão querer financiar o orçamento federal se o governo pagar 30% de juros, 40% de juros, não sei, né? Porque supostamente o governo estaria em déficit fiscal, que é uma das perguntas que a Fatorelli faz, e ele diverge e não responde, né? Bom, o Humberto Matos, na cabeça dele, o governo está precisando de tomar dinheiro emprestado juntos aos credores para cobrir esse suposto déficit primário aqui de 43 bilhões de reais. Mas aí Fatorelli fala que não. Ela até tem um artigo aqui que ela publicou com o Rodrigo. E esse artigo traz uma tabela muito interessante, que é esse encontro de contas feito ano a ano, de quanto que a dívida tirou dinheiro do orçamento e quanto que ela colocou. Porque existe, ao longo da dinâmica orçamentária, o Tesouro Nacional faz esse balanço. Ele capta recursos lá junto ao mercado e ele também paga os títulos que estão vencendo com receitas orçamentárias, né? E aí eles fizeram esse levantamento do ano 2000. Isso aqui é feito a partir do dado do CIOP, tá aqui o link, você pode fazer lá também. Mas também você pode tirar isso aqui a partir
relatório de estatísticas fiscais aqui desculpa, isso aqui chama de relatório anual da dívida. O que é que aconteceu em 2020? Vamos olhar só 2024 para facilitar a conta. Em 2024, a dívida financiou o gasto com saúde, com educação, 112 bilhões de reais. Ao passo que ela tirou do orçamento 329. Então, se você faz um encontro de contas aqui, você vai ver que a dívida, na verdade, ela aportou 1 e tirou 3. Essa é a crítica que a Fatorelli faz e que ele passa batido. Ele não responde aqui quando a Fatorelli questiona. Deixa eu verificar aqui. Acho que é mais ou menos aqui que a Fatorelli fala e ele não responde. Vamos ver aqui o que ele vai dizer. Para a educação, para assistência, para a previdência, para a estrutura do Estado. Essas... O que é que Fatorelli está dizendo? Que o governo tem diversas receitas financeiras que nada tem a ver com emissão de nova dívida. Lucro da Petrobras, lucro do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, eventuais lucros do próprio Banco Central, receitas advindas do pagamento da dívida que os estados e municípios têm com a União, e várias outras receitas financeiras que não tem nada a ver com novos empréstimos, que poderiam ajudar a financiar ou cobrir o déficit, né? Esse déficit primário que a Agência Brasil mostra lá. E, no entanto, esse dinheiro todo, essa sobra de recursos vai para o pagamento da dívida. Aí, Fatorelli aponta isso, eu estou esperando que ele responda, ele simplesmente diverge e não fala. Quer ver? Vamos lá. As outras receitas estão indo para pagar dívida pública. Tá? Estão sendo desviadas. Aí, como os sucessivos governos fazem esse tipo de desvio, o que está acontecendo? Aparece um déficit, né? É claro. Imagina, você tem lá uma conta, uma conta totalmente distorcida, que pega só uma parte das receitas, pega só as receitas tributárias. Não pega outras receitas federais e que não tem nada a ver com dívida. Bom, a dívida não entra no primário, nem as receitas, nem as despesas. Ok, mas e as outras receitas que não são dívida? Por que elas não entram lá no primário? Justamente para fabricar o déficit. Para fabricar o déficit, o falacioso déficit, que dá margem ao discurso. Eu sei que tá acelerado, mas assim, aí, gente, é isso que ela tá defendendo agora é o que faz a turma falar que isso é terraplanismo econômico. Porque basicamente o que ela tá despejando aí, eu não vou gastar saliva com isso, tô cansado, tá? Não tá nem na metade do vídeo ainda, vamos lá. De gente. Então vocês viram aí que ele simplesmente pula. Mas e aí, quem tem razão? A Fatorelli está certa quando afirma que a dívida tira dinheiro do orçamento. E quem vai comprovar isso aqui é o próprio secretário do Tesouro. Eu mostrei lá o relatório anual da dívida, que está aqui. Mas o próprio secretário do Tesouro comenta esses valores. Olha só. E as outras diferenças, a gente tem sempre uma expectativa de despesas orçamentárias que vão ter que ser pagas com recursos da dívida. A gente teve uma expectativa no início do ano, era de 214, acabou que foi um valor muito menor, na ordem de 100 bi, foram pagos de fato 112 bi. Em compensação, a dívida também recebe recursos orçamentários, a expectativa no ano era de 260, desculpa que eu também não enxergo tão bem aqui, e na verdade o realizado foram 390, então teve uma sobra ali também de 60 bi, e o que explica... Então nós vimos o Daniel Leal, secretário do Tesouro Nacional, expor como é que funciona essa dinâmica da dívida, colocar dinheiro no orçamento e tirar. E aí a gente viu que ela tira mais do que coloca, né? Então, todo ano sobram recursos do orçamento. E para onde é que vai? Para o abatimento da dívida. Vou mostrar para vocês aqui um artigo que a própria Fatorelli escreveu com o Rodrigo, onde ela mostra desde o ano 2000 até o ano de 2023 quanto foi que sobrou. Nesse período todo aqui, apenas no ano da pandemia ficou faltando 100 bi, era o momento que o governo deveria ter se endividado, né, para cobrir suas contas. E também no ano de 2023, porque teve pagamento de precatório, aquela coisa toda, PEC da transição. Foi o momento que o Brasil também ficou deficitário. Então, só todos os outros anos, inclusive agora em 2024, houve sobra de recursos e seguiram para pagamento da dívida. De 2000 até 2024, o total de dinheiro que sobrou no orçamento federal
foi de 3 trilhões de reais. E adivinha como foi o comportamento da dívida ao longo desse período? Vou mostrar aqui a tabela do Banco Central. Essa aqui é a tabela de dívida do Banco Central. Sabe quanto era a dívida lá em 2000? Aqui, o total de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional em 2000. Essa aqui é a chamada dívida bruta. 512 bilhões de reais. Aí você, todos esses anos, fez superávit, tanto o primário quanto aquele superávit que eu já expliquei, que a Fatorelli demonstrou, né? A dívida diminuiu, você devia 500 bi. Pagamos 3 trilhões. E aí a gente chega em 2024, em dezembro de 2024, e a dívida está em quase 10 trilhões. Está 9 trilhões, 484 bilhões de reais. Né? Fatorelli tem razão ou não de dizer que o endividamento é sem contrapartida? A principal queixa dela é justamente essa. Essa dívida aí que cresceu de 500 bilhões até 9 trilhões e 400, ela tem alguma contrapartida real, que é mais ou menos o que o próprio Humberto Matos questiona lá. Não, a gente tem que nacionalizar a dívida. Nacionalizar a dívida seria o seguinte: se fazer endividamento para construir a malha ferroviária para interligar todas as cidades do Brasil que nós não temos, tornar o Brasil, sei lá, autossuficiente no refino de petróleo, etc. Ou resolver o problema habitacional do país, resolver o problema das cidades, né? O fim das moradias precárias e favelas e tudo. Então a Fatorelli fala: a dívida pública brasileira não tem contrapartida. São puramente mecanismos financeiros que criam dívidas, e aí o Banco Central aplica os maiores juros do mundo para poder inflar essa dívida. E qual é o problema de você ser comunista e não querer auditar a dívida? Porque isso, porque aquilo. Então pareceu muito uma desinformação. Ele não entende a crítica de Fatorelli, ou sei lá, eu não sei nem o que dizer, o que falar da posição do Humberto com relação a isso. Aí depois ele fala que Fatorelli não entende de como é que funciona a política monetária. Eu não sei se eu deveria explicar. Aí depois fala que Fatorelli não entende como é que funciona a dinâmica cambial. Porque Fatorelli denuncia o seguinte, que o swap cambial que o governo faz para poder, os leilões de dólares, né, para poder regular a taxa de câmbio no país, esses prejuízos, eles geram dívida pública. Aí o cara, o Humberto diz: não, o Fatorelli quer que deixe o câmbio explodir. Cara, tem nada a ver, bicho. Veja só, a energia que eu estou usando aqui para gravar esse vídeo para vocês é uma energia comprada na mão de uma empresa espanhola, Neoenergia. Por que bulhufas o país desfaz da sua matriz energética, entrega na mão de uma empresa estrangeira, que vai mandar esse lucro para o exterior em dólar, e aí depois o dólar sobe, vem o Banco Central, faz contratos sigilosos aí de swap, que é o que a Fatorelli denuncia. Esses contratos de swap, o prejuízo vira dívida pública, que por sua vez vai ser paga com os maiores juros, vai ser inflada com o maior juro do mundo, e a Fatorelli é que é culpada. O Brasil, no governo de Bolsonaro e acho que também no governo de Lula, chegou aqui, vendeu 3 refinarias de petróleo. O Brasil precisando de refinar combustível, está importando gasolina, importando óleo diesel. Tudo isso favorece a saída de dólar do país, que por sua vez, de novo, o governo vai lá, faz contrato de swap cambial, gera dívida pública, infla, e a culpa é de Fatorelli, porque Fatorelli está querendo dizer que não é para o governo fazer swap cambial. Não é, como ela fala, o sistema da dívida a dívida é uma questão sistêmica, são várias engrenagens que compõem esse sistema da dívida. E aí, por fim, para falar de política monetária, né? Aí ele fala: não, Fatorelli não entende o que é política monetária, que o governo precisa fazer, enxugar, né? Fazer, como é que chama? Operação compromissada ou depósito voluntário remunerado, para poder colocar a taxa de juros no patamar onde ela quer. Não sei se eu preciso explicar, mas vou fazer isso aí. Veja só. O Bacen, ele tem atualmente aqui um total de
1 trilhão, isso aqui dados de dezembro, certo? 1 trilhão e 200 em operações compromissadas e mais 160 bilhões de depósito voluntário remunerado. Beleza? Isso aqui são dados tirados do Banco Central, certo? Aí o que é que acontece? Qual é a crítica de Fattorelli? Sabe quanto é a taxa de juros do cartão de crédito no Brasil? 400%. Sabe quanto é a taxa de juros do cheque especial quando você fica com a saldo devedor da sua conta lá? Sei lá, 100%. E sabe quanto é um empréstimo consignado que não tem risco nenhum? É mais ou menos aí, varia de banco para banco e de cliente para cliente, mas é com certeza acima aí de uns 20%. Aqui eu tenho um comprovante que um amigo me deu de um empréstimo que ele é funcionário público, fez um empréstimo consignado no Banco do Brasil e está pagando a bagatela de 23% ao ano de taxa de juros. Certo? A crítica de Fattorelli é a seguinte. O Humberto fala que a Fattorelli criminaliza a política monetária. Mas, na verdade, ela faz uma crítica. Porque, veja só, esse 1 trilhão e 400 que está depositado no Banco Central, nas operações compromissadas e no depósito compulsório remunerado, eles têm um custo para o governo. Se você pegar esse valor aí de 1 trilhão e multiplicar pela taxa Selic de hoje, vou botar pela taxa que vai subir agora para 15% ao ano, isso dá um custo anual de algo ao redor de 200 bilhões de reais para você remunerar esse dinheiro, para esse dinheiro ficar paradinho lá e os bancos não emprestarem para as empresas e para as pessoas. Aí o que é que a Fattorelli quer dizer com isso? Em vez do Banco Central enxugar todo esse volume de dinheiro, poderia enxugar menos, para que parte desse recurso volte para o setor bancário e as empresas e os bancos sejam mais ou menos assim obrigados a emprestar para as pessoas. Porque veja só, você consegue chegar lá no seu gerente e pedir um empréstimo a 13,25? A resposta é não. Eu mostrei o comprovante aqui do colega que tomou um dinheiro emprestado para pagar em 2 anos e a taxa que ele conseguiu no consignado, ou seja, sem risco nenhum, foi de 23%. Por quê? Porque a remuneração de 13,25 já está garantida pelo Banco Central. Então o banco olha assim, eu prefiro emprestar para o Banco Central sem risco nenhum do que emprestar para alguém a 23. Entendeu? Só vou emprestar para alguém se for acima disso aí, acima de 23 ou sei lá. O juro no cartão de crédito chega a 400%. Então, o aperto monetário tá demais. Essa é que é a crítica da Fattorelli. Né? Aí, veja só, aí o Humberto pensa o seguinte, não, eu vou aqui remunerar esse valor integral, esse total esse 1 trilhão e meio aí das operações compromissadas. Isso vai ter um custo anual de 200 bilhões de reais, mas tem nada não, eu pago com nova dívida, eu rolo para frente. Aí você vai rolando e a dívida só vai aumentando. Porque o que eu tenho que fazer é romper com o sistema capitalista. Enquanto eu não acabar com o capitalismo, eu vou ficar aumentando a dívida pública e vou usar tanto recursos orçamentários da população, como a Fattorelli demonstrou, ou então, se eu não conseguir juntar dinheiro para economizar dos recursos orçamentários, eu pago com nova dívida, ou então imprimo dinheiro para cobrir esse buraco. Então é isso. Acho que ficou claro, mas assim, eu discordo completamente da posição do Humberto, discordo completamente da crítica feita pelo Jones. Acho que o Jones não entende a posição da Fattorelli e da auditoria da dívida. Mas o lado bom é que dia 7, Fattorelli vai estar lá no canal do Jones e a gente vai poder ter um debate um pouco mais saudável sobre esse assunto. Até mais. Tchau, tchau.